antigo rio por último. E o Senhor quer vir e estabelecer e acertar as contas para mostrar quem tem o poder, a soberania e a autoridade. Ele quer fazer isso. Até mesmo você, se estiver em algum lugar e você tiver uma luta que você tem que ir e lutar, como por exemplo um boxeador, e você está olhando, eu acho que eles ficam olhando um para o outro durante algum tempo para criar uma ira ou alguma coisa assim. Aleluia! Você não pode lutar quando você não está bravo, certo? Mas se você está neste estado, então o mais fraco esmaga o teu dente, ou vem e morde a sua orelha. Então a luta é cancelada amanhã. Então o mais fraco ri por último. Então você anseia por vir e acertar as contas. Então o dia está chegando. Então você pode ver quanto que o Senhor sente. Então nós queremos terminar com isto. Isaías 11, 1 e 2, este reino. É por isso que o Messias chama-se a rocha. Esta é a razão. Esta é a razão. Em João capítulo 2 ele disse: destrua esta casa e eu a construirei, porque o Pai disse que é Ele que vai construir. E esta casa, eu quero chamar a sua atenção, é isto. Vocês são a casa, a igreja. Ele diz uma casa espiritual. Se eu tiver tempo, eu vou a 1 Pedro 2:5. Vamos começar com 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, são construídos em casa espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Vamos começar no versículo 4. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive. É por isso que Ele se chama pedra viva. Ele é a pedra fundamental que o Pai usa para construir a sua casa. Então Ele é chamado a pedra viva. Então quando vocês vêm, vocês também são transformados em pedras vivas para construir essa casa. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas preciosa, eleita e preciosa para com Deus. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O Pai disse não para Davi: não é você. Ele virá e Ele vai construir. É Ele que vai construir a casa no meu nome. A minha casa em meu nome. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, ele diz: o rebento sairá da casa de Jessé, e o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho, de poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, ele não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com justiça a favor dos mansos, os pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Então ele está falando sobre o reino dele. Ele vai julgar, ele virá, vai sentar no trono, mas quando ele vier, ele também vai trazer juízo. Então é disto que Natan está falando. Isto é muito sério. Nós estamos servindo esta profecia. Nós estamos servindo a profecia de Natan, porque o rei e o trono e o reino do qual Natan falou para Davi é o reino do Messias. Nós somos membros, nós somos participantes, participamos deste reino, nós pertencemos a este reino. É por isso que vocês nasceram de novo. E ele diz em Jeremias 23, versículos de 5 a 6. Jeremiah chapter 23, verses 5 and 6, he says,
Jeremias 23, 5 e 6, ele diz: dias estão vindo, declara o soberano Senhor, quando eu levantarei para Davi um reino justo, um rei que reinará julgamente, retamente fará justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual ele será chamado: o Senhor, o nosso justo Salvador. Ai, que tremendo! E nós vimos Lucas, capítulo 1, 31 e 32. Você também pode ler Isaías 41. Ele diz, Isaías 41, aqui está o meu servo, em quem eu me comprazo. Meu espírito repousará sobre ele, ele trará justiça às nações. Ele não gritará, nem levantará sua voz nas ruas. Ele não quebrará a cana rachada e não apagará a chama que fumega. Em fidelidade ele trará justiça. Muito poderoso. Quando você pensou que ele estava indo, então novamente ele volta com vida e vida eterna. Se você ler Isaías 53, ele traz justiça para todos os povos, aqueles que confiam neles. Salmo 118, versículos 1 e 2. Salmo 118, versículos 1 e 2. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Eles o rejeitaram muito amargamente. Uma amarga rejeição, contestação, argumentos todos os dias, e falavam na cara dele, e ele disse, quando eles vissem o glorioso Cordeiro, eles iriam abusar dele. Aleluia! Ele também é conhecido como a pedra. Lucas 6, do 46 ao 49. The capstone meaning he is the head of the church. And so, why do you call me Ele Lord, significa Lord, a pedra angular, a cabeça da igreja. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Porque todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu vou mostrar como que eles são. Ele diz, eles são como homem que constrói uma casa, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, porque ela foi construída na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E no momento, quando a torrente veio contra aquela casa, ela logo desabou e houve destruição e ruína. Então você vê por essa descrição que Cristo é o fundamento, o alicerce da casa do Senhor. Ele também é a pedra angular. E vocês veem muito claramente que o Senhor está falando sobre o papel dele também na igreja. Então, eu quero lidar com uma última coisa, então nós vamos poder, porque os nossos pés estão doendo, nós temos outras nações esperando. Então, eu quero lidar com o glorioso Cordeiro do sacrifício, Cristo, o inocente Cordeiro de Deus. Cristo, o glorioso Cordeiro do sacrifício. Então vocês vão entender por que nós estamos aqui e o preço que ele pagou. Então vou começar com esta visão, povo abençoado, com a qual vocês estão muito familiarizados. Uma vez que vocês estejam prontos, 2 de abril do ano de 2004. E esta visão também é uma profecia que é um marco, porque há aspectos dela que estão se cumprindo ao longo do tempo, inclusive Benjamin Netanyahu 1, Netanyahu 2, a mudança de liderança em Israel. Há partes desta visão que ainda não se cumpriram.
like after glorification, then the Como glorious Lamb of God depois da comes. glorificação, então o glorioso Cordeiro de Deus vem. But after that, Mas then you depois disto, remember, então vocês se lembram, after the Lamb of God came, depois we que o cannot share Cordeiro what de was Deus veio, discussed. nós não I've never podemos shared with anyone. compartilhar o que foi discutido, nunca discutir com ninguém After quando that, ele I veio found até myself mim. inside Depois the disso, eu me throne vi a room mim of God. mesmo Now, where- dentro da remember the sala do mountain trono of de glory Deus. cover? Lembre-se, I was a now montanha da glória que o cobria agora era lá And as I dentro. walked inside E there, quando eu inside the entrei throne lá of dentro, God, inside the throne dentro do trono de Deus, of lá God. dentro do trono de Aleluia. Deus, aleluia, as I walked there quando eu entrei lá, on the walkway, lá naquele caminho de then on ouro, my right hand side então do meu lado direito, was actually the center of the na throne. verdade, era o centro do trono. The real throne now. O verdadeiro The throne trono of agora. O The trono center do of power and poder. life, the one O that keeps you centro awake do alive poder e every day. vida. Aquele que te mantém vivo a cada dia. On my right, walking like this Do on meu my lado right. direito, andando Remember, we're assim, out there. à minha direita. Came like Lembra-se this, que nós walking like this. estávamos On lá my right. fora e nós viemos andando, e então aqui à minha direita. First I saw a vision Primeiro, within a vision. eu vi uma visão I dentro saw da the day the visão. Messiah was Eu vi o slaughtered. dia quando o Messias foi morto. That's the first thing he showed me. Isso foi a primeira coisa que ele And me then next, mostrou. remember, this is happening Então, after we have próximo. gone down and Lembre-se seen the que changes of isso leadership aconteceu and the depois que distress nós across the descemos, nations, vimos right? a mudança de So back to the liderança throne. e a Now in the angústia throne, entre as inside nações. the Então, throne. de volta no trono, agora dentro So da on the sala do right, trono. on Então, the à right, direita, The cloud of glory is everywhere here. a nuvem da glória White está em glory todo covers lugar everywhere. aqui, a glória branca cobrindo Up like todo this, lugar. everywhere. Até em cima, assim, tudo, todos os That's why when you lugares. come here and then you can É hear por isso directly quando from the vocês Lord, vêm you can hear aqui, what you vocês cannot podem hear ouvir elsewhere. diretamente do Senhor that's the reason e você we- pode ouvir o que você não ouve em nenhum outro lugar. Essa é a the reason razão we pela share, qual nós but we're fazemos limited also isso, in what we a razão cannot pela qual share. nós We hold compartilhamos, it in mas também confidence for the há uma Lord. razão pela qual não há coisas que So, não podemos on the compartilhar right, porque são confidenciais com o Senhor. the cloud, Então, the à white cloud is direita, hovering a everywhere. nuvem branca está High up like girando this em todo everywhere. lugar, bem So alto you're walking assim, under- in em it todo lugar. also. Então você está andando So when I look dentro like dela this, também. then I saw Então the quando eu super olhei glorious throne. assim, então eu vi o super Super glorioso glorious trono. throne. Very O glorious. trono super glorioso, muito glorioso. The throne seat. The O throne seat. I can see it trono, now. o Even now I trono, see a cadeira do Super trono, glorious. até mesmo agora eu vejo. Super it. And glorioso. at the center of the throne E no centro do was the trono glorious Lamb of God. Remember, estava he o has just glorioso interrupted me Cordeiro there. de Deus. Lembre-se que ele And then apenas I've come, I've acabou seen de a me vision within a interromper vision. aqui. Now, Então eu when I vi a look like visão this, dentro he's da at the visão. Então center eu of the olhei throne, e eu vejo agora o centro do standing trono, there. de pé lá. And he was being worshipped. He's receiving E ele worship, estava the same sendo worship adorado, the Father a receives. mesma adoração que o Pai recebe. All the O creatures, glorioso Cordeiro. Todas The as cherubim, criaturas, the os seraphim, querubins, they worship os serafins, So eles o receiving- adoram. so you wonder Então who ele died está for you. recebendo. Então você receiving pensa, the same quem worship morreu the por Father você? receives. Ele Focus on recebe me a now. mesma adoração que o Pai recebe. So, Foque no profeta when agora. I turned like this and Então, saw quando eu the me throne, virei assim, eu vi o I saw him trono. at the center of the Eu throne. vi ele no centro Then what do he trono. Então, o que He ele stretched- fez? when I stretched my Ele neck left like estendeu. this, Quando he eu stretched his estiquei o right. meu A pescoço little bit. à He stretched his esquerda, neck like this, ele and esticou o straight seu again, eye pescoço à contact. direita para ter Within the contato glory olho of no the olho cloud. comigo dentro da glória, The da strings of the nuvem. cloud. As now cordas the Lord da strings, it nuvem, makes da them glória, lighter so I can porque see through. o Senhor traz luz, então eu posso So, ver lá when I dentro. stretch like this, Então, he may quando stretch eu on the right. estendi o meu pescoço e ele esticou For para a eye direita, contact. para ter contato olho When we no gained olho, eye contact, quando nós what I tivemos saw, contato olho no I olho, saw o que that eu he vi, looked like he had been eu slaughtered vi and the que blood ele had flowed parecia on his ter glorious sido chest. morto e o sangue escorria pelo seu glorioso Very glorious peito. chest, but blood had Muito flowed. glorioso When he peito, did this, then I saw aquele that he had been sangue slain. fluiu. Então, quando eu vi isso, eu vi que ele tinha sido And then he morto. spoke to Ai! me about this mission. Então ele falou comigo a respeito desta missão, esta missão And so, aqui. that is the lamb Então, of sacrifice. I want us este é to o look at the cordeiro do innocence of the sacrifício. lamb. Eu quero olhar The a innocence of inocência Christ do and how that cordeiro, is very a central in inocência your de Christian Cristo salvation. e como isso In é fact, I tão can tell you central right para a away sua before we even salvação start cristã. Eu posso that dizer it para is the vocês innocence imediatamente of the aqui antes de Christ começarmos que a inocência that de gives us Cristo salvation. é que nos dá a salvação. It is the, thank you.
é o fundamento, o alicerce da nossa salvação da graça. Número 2, é a inocência de Cristo, que permitiu a Ele ser o perfeito Cordeiro de Deus. E número 3, é a inocência de Cristo que permitiu a Ele remover, tirar os nossos pecados. Ele é sem pecado e agora tirando o pecado dos pecadores. Número 4, é a inocência. Obrigado por escrever, porque se você não escrever isso, o seu povo vai estar com problemas. Nós fazemos isso é para que vocês escrevam. Depois disso eu não estarei aqui. Meus pés estão queimando aqui. Novamente, é a inocência de Cristo que permite a Ele nos comprar. A inocência de Cristo é ela que permitiu ao Pai ressuscitá-lo. Então, a inocência de Cristo que nós vamos olhar aqui, o glorioso Cordeiro, é o fundamento da nossa fé cristã. Sem isto, nós não temos salvação. Porque um pecador não pode morrer pelos pecadores. Você não pode permitir, isso não pode acontecer, um pecador morrendo pelos pecadores. O Senhor tem a perfeita lei do perfeito sacrifício que tira o pecado dos homens. Esta é a lei. Então vamos começar daqui. Você vê muito claramente que a inocência de Cristo, este glorioso Cordeiro de Deus. Eu quero cobrir o preço, o custo da salvação, para que vocês saibam que vocês têm que preparar uma igreja santa para Ele. Vocês verão muito claramente que eu vou levar vocês até o Cordeiro que foi sacrificado no Egito. E há um processo que o Cordeiro teve que passar, pelo qual o Cordeiro, e a Bíblia menciona um pouco disso, mas há um processo muito grande, quase que 50 sinais que você deveria procurar para declarar o Cordeiro inocente, perfeito, aceitável, sem mancha, sem defeito, sem erro. Se eu tiver tempo, nós podemos olhar e vamos ter. Tinha que ter certeza que não tinha nenhuma enfermidade, não era cego, não era manco. Então, todos os aspectos visíveis, que a perna não era muito longa nem muito curta, as pernas eram perfeitas, até mesmo o rosto, se era assimétrico, a língua, você abria a boca, os dentes totalmente alinhados, havia tanto. E então, também agora os olhos, eles abriam os olhos, checavam dentro, checavam os ouvidos, cada detalhe eu sabia muito. Eu sei que a Bíblia não menciona, mas há um processo de exame do Cordeiro. Então nós vamos pegar muito de lá e vocês vão ver que tudo aquilo era uma sombra deste glorioso Cordeiro de Deus. E eu quero mencionar aqui que a Bíblia, se você olhar tudo o que estava acontecendo no Antigo Testamento, até mesmo o sistema do sacrifício que o Senhor estabeleceu, onde você mataria um touro, um animal para trazer remissão de pecado, para purificar as pessoas. Tudo isso estava apontando para este glorioso Cordeiro de Deus, tudo. E eu darei um exemplo antes de irmos para Êxodo capítulo 2 e 5, na tela, Êxodo 12, 5, ele diz: os animais que vocês escolherem tem que ser de macho de 1 ano sem defeito, você tem que tirá-lo do meio das ovelhas e dos bodes. Então, 1 ano. Essa era a idade quando o cordeiro estava na idade melhor. Então, também na idade de 33 anos. Essa era a idade da força.
Então 1 ano é porque That's é the a prime idade age. da força, é a melhor idade, He says, mais perfeita. without E ele defect. diz, sem defeito. Without defect. That is very serious. We're going Sem to see the defeito. process. Isso é muito sério. When Você the vai ver o Messiah also processo walked in quando o after the Messias 69th também week entrou depois and das presented 69 himself semanas to be e se examined. apresentou a si mesmo para ser examinado. Presented himself as the glorious Ele Lamb. se I'm also apresentou aware como of other glorioso conversations. Cordeiro. Eu também sou For me, ciente de when I outras reach here, I conversas. am Quando already aware of the eu chego conversation on the aqui, Mountain of eu já Transfiguration. sei da conversa que aconteceu was no said Monte there. da Transfiguração, o que foi dito And then lá I juxtapose dos dois with this, profetas para o and then he Messias. goes to finish Então the eu job vou because the way has been cleared, has been colocar isto, right? vou comparar, então nós vamos falar do So, glorioso Cordeiro de opened. We are Deus. going Então, to look at nós this vamos olhar and isso realize e entender that all this was pointing que at the tudo Messiah, isto estava apontando para o Messias, the glorious Lamb of God. o glorioso Cordeiro de Deus. And so Então, there are some people that were, I said, há since we algumas have new pessoas people que eu here, disse que desde let que me nós just temos pessoas teach novas this. aqui, deixe-me Who are ensinar those? Because I isso. had in the dream Quem são yesterday, estes? Porque eu the night eu before ouvi no yesterday, sonho and I was ontem, telling my people, antes there's de some new ontem, people going to be there. quando eu estava dizendo I think haveria some of you, novas right? pessoas lá. Eu acho que alguns de vocês são But novos anyway, aqui, certo? Mas de qualquer The forma, Bible is full of those a Bíblia foreshadows está of the cheia Messiah. destas Are you aware? sombras do Messias. Você Let me sabia just go through disso? some of them before we handle Deixe-me passar por how algumas the delas Lamb antes de in lidarmos Exodus como que o 12 Cordeiro em was Êxodo foreshadowing the 12 King, the perfect era a sombra do sacrifice, rei, o perfect Lamb perfeito of God, the Lamb of sacrifício, the universe. o perfeito Cordeiro de Deus, o Cordeiro do universo. John chapter 3 verse 14 João, on the screen. capítulo 3, 14 I'm na handling tela. now the other foreshadows. Eu estou lidando The other agora com examples of outras foreshadowing sombras, him. outros Then I'll exemplos come back de and sombra narrow dele. on Então the eu Lamb voltarei and handle the e eu innocence of the vou Lamb, and we are going to go eu vou before Pilate afunilar also, no right? Cordeiro, o glorioso Cordeiro together? sem defeito, que foi comparecer Just as diante Moses de lifted up the Pilatos. snake in the wilderness, Assim so the como Son of Moisés Man levantou must be a lifted up. a See that serpente now? no deserto, assim So também there o were Cordeiro deve foreshadows. ser It's not levantado. just the lamb. Então, isso I'm são just handling others sombras, because this não is é an apenas o exposition. Cordeiro, porque isso é This uma is an exposição. expedition, if you will. Isso é uma expedição, Or this você is pode an, chamar assim, illustrated, ou isso é uma sermon for you, or ilustração, conference, or a uma convention. Here we can conferência open ou up uma more, right? convenção. Aqui nós podemos Because of abrir this. mais, certo? Por causa So you disso. see, there are other examples Então você vê que há outros in the Old exemplos Testament that pointed no to him. Antigo Testamento que The apontavam entire para Old ele. Testament pointed to the Todo o Messiah. Antigo Testamento you apontava did not para o know. Messias, caso você não That's saiba. one of them, the serpent, the bronze Esta é serpent. uma deles, a serpente de bronze. And so, Matthew 12:40, Mateus 12, Jonah, 40. he says, Ele diz, agora Jonas, for as Jonah was 3 days assim como Jonas and 3 nights ficou in the belly of 3 a huge dias e fish, 3 noites so the na Son of barriga Man da will baleia, be 3 assim days o and 3 Filho do nights Homem in the heart of ficará the earth. 3 Even dias e 3 Jonah noites no coração da foreshadow terra, no ventre da terra. of Até him. mesmo Jonas foi uma That sombra act dele. of Jonah being sent Este ato and de enter Jonas the belly ser of the fish and enviado coming out e entrar dentro da foreshadowing barriga the da king. baleia já estava sendo uma sombra, já estava profetizando do rei, sobre o rei. Aleluia. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, That's what we'll versículo handle 7. later. He É says, com isso que "Get nós rid of vamos the old yeast, ler. so that you may be a new unleavened Livrem-se batch, do as you antigo really are. fermento For Christ, para que our vocês Passover possam lamb, viver, has been sacrificed." porque Now, let me Cristo, say this, nosso because we're going Cordeiro, to major on that. livrem-se do But let fermento me velho just say para que this. vocês sejam a massa nova sem fermento, como realmente That são, pois Last Cristo, Supper. nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. Last Supper. A última ceia, That was actually a ceia, Passover meal. isso na verdade foi uma It was a ceia Passover da meal to Páscoa. commemorate Foi uma Passover. ceia da In Páscoa Israel, para they call comemorar Pesach. a Páscoa. Em Israel eles chamam de Pesach. It was a Passover meal. Era uma refeição, The Last um Supper jantar is- da it was a Páscoa. Passover meal. Sim, a última ceia foi a ceia pascal. And E everything there was observed. tudo lá foi muito bem observado. When we handle the glorious Lamb, Quando nós lidamos com o glorioso Cordeiro, we will handle this deeper.
Nós vamos lidar com isto mais profundamente. The Passover Lamb of God. O Cordeiro Pascal John de chapter Deus. 6, 32, 33. João 6, 32, 33. João Jesus said to them, 6, 32, verily, verily, I say Jesus unto you, lhes disse, em it is not verdade, em Moses who verdade gave vos you the digo, bread from não heaven, foi Moisés it is que my lhes deu Father who o pão gave you do the céu, true bread from foi o heaven. meu Pai So que when lhe the deu a manna vocês was o verdadeiro pão do céu. Então, When the a manna forma was como, poured, quando o maná foi derramado, it symbolized veio do céu, the simbolizou true bread o verdadeiro from the Lord, pão que veio do the true Senhor. bread that is Jesus Christ. O verdadeiro pão that que é would come. Jesus Cristo que viria. So, as we Então, prepare to handle enquanto nos preparamos para the lidar Passover Lamb of God, com o Cordeiro Pascal de the Deus, perfect Lamb, o the innocent Lamb, perfeito I wanted to Cordeiro, let o you know that Cordeiro there are some other inocente, examples eu quero in the que você Bible that saiba que há foreshadow not alguns just the Lamb. exemplos na Bíblia que são uma sombra, não apenas o Cordeiro. Romans chapter 5:14. Romanos Compares him with 5,14, ele o compara com Adão. It says, nevertheless, death Ele diz, entretanto, reigned from the time assim of como Adam, agora the time of o Moses, tempo, a morte who did reinou not sin desde o by tempo breaking a command, de Moisés para todo aquele as did Adam, que, todavia a was the morte pattern reinou desde Adão até Moisés, of the mesmo one sobre to aqueles come. que não cometeram pecado semelhante à transgressão de That is Adão, serious. o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Isso é sério. So there are many examples. Então, há muitos exemplos. And so, I Então, want to mention one example here, eu just to expound quero it a little bit more for you. mencionar mais um grande exemplo aqui antes de explicar tudo para Aleluia. vocês. Aleluia. And just remind me to make sure I handle the cost E of me salvation. lembrem para podermos lidar com o preço, o Aleluia. altíssimo preço da salvação. Aleluia. So, Então, Genesis chapter 50 verse 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, 20. It says, Ele what you diz, intended to harm me, vós na God verdade intended for good. This version intentastes says, o mal you contra intended mim, to harm porém me, but Deus o God topou em intended bem. it Vocês planejaram for mal good, contra to mim, mas Deus o accomplish planejou para o bem, what para is now que being done, se the saving cumprisse of many o lives. que agora aconteceu, a salvação de muitas This was vidas. now Isto agora Joseph. era José falando. And this is very powerful, E isto é muito poderoso, because the same thing porque happened to the a Messiah. mesma coisa aconteceu com o What they Messias. intended to harm him, O to que you to eles harm him, intentaram era the Lord took it and machucá-lo, turned it maltratá-lo, mas o and Senhor saved pegou isso, deu meia universe. volta e salvou Hallelujah. o universo através Very powerful. deste This is very sofrimento. central. Muito poderoso. So I want to Isso é develop a muito little central. comparison between Então, Joseph quero here that you may see desenvolver a foreshadowing comparação com José para why que the você possa entire ver a Old Testament sombra points lá, at the Messiah. porque que todo If you o get Antigo time to read. Testamento aponta para o Messias, se você tiver tempo para ler. Genesis 37:12 and 14. I may not read Gênesis all the scriptures. I'll just 37, mention do how 12 ao there 13. is similitude Eu não and vou foreshadow. mencionar tudo, mas Genesis ver a 37, semelhança. Gênesis 12 to 14, 37, it says, do 12 Now ao his 13, brothers had ele gone diz: to graze their agora father's flock os seus near Shechem. irmãos That's foram called Shechem. cuidados do rebanho do seu Israel pai em Say Siquém. to Joseph, Israel As you know, your disse brothers para are José: grazing the flock como near vocês Shechem. sabem, os seus irmãos estão Come, I'm going to send cuidando you to dos them. rebanhos perto de Very well, Siquém. he replied. Venha, pois eu vou enviá-lo até eles. Sim, Senhor, respondeu ele. So he said to him, Go Então, and see if all ele is well disse, with your brothers, vá e veja se está And with tudo the bem flock, com seus irmãos the e com os flocks, rebanhos and bring word back e to me. traze-me Then he notícias. sent him off Assim ele o from the enviou valley of do Hebron vale de Hebron
when Joseph arrived at Quando Shechem. José Can leave it there. quando ele chegou em Siquém. E So, José chegou a Joseph is Siquém. being sent Então José está sendo enviado by his father Jacob pelo seu pai Jacó to go check on his brothers. para how they ir are e doing. checar como que os seus irmãos estavam, Even Jesus como was estavam sent seus irmãos. Da mesma forma, come check on Jesus his foi brothers, enviado how they are doing. para vir His checar brethren, os seus irmãos, how they are os seus irmãos, como que eles estavam. Sent by the Father Enviado pelo Pai. to come check on us how we are doing. Para vir e checar nos checar como nós estávamos. And so, even Então, as sent, he was sent até to go mesmo, look ele around foi Shechem until he enviado find them, para to seek olhar, them. procurar em Siquém, para So procurar was os the irmãos Messiah lá. sent by the Father. Assim, o come Messias and também foi find enviado pelo Pai para vir e te Aleluia. encontrar, te procurar Thank e you te for clapping for encontrar. him. Aleluia. Obrigado por aplaudi-lo. Aleluia. So, Glória a Jesus. Então, Luke 19 verse 10. Lucas 19:10. For the Son of Man came to seek. Porque o And Filho save do the Homem lost. veio para buscar e salvar o que estava We'll just go perdido. through this Nós After that, passamos I will now por go isso. Depois disso, to agora, the perfect sacrifice. eu vou ao Now you'll understand perfeito that the sacrifício. entire Old Agora Testament você vai entender que is todo o pointing to Antigo Jesus, Testamento está apontando Messiah, the para glorious Lamb Jesus, of God. o Messias, o glorioso Aleluia. Cordeiro de Deus. Amazing. Aleluia! Impressionante. So, Então, the brothers to Joseph, you remember, os irmãos de When he José, arrived, they vocês se rejected him, lembram? right? Quando ele chegou, eles o rejeitaram. And Os so irmãos o also with rejeitaram. Jesus. If you get time Assim to também read John aconteceu chapter com 1, Jesus. verse 14, Se você he was puder sent to ler his very João own, and his very 1,14, own ele foi enviado para os rejected him. seus, mas os seus o Even the rejeitaram. Lord Jesus Até was mesmo o rejected. Senhor Jesus foi rejeitado. Okay, so is it this one? Or Então- we find that verse. Então, encontre este versículo, João 11, you 1,14. said. No, 11. no 11. Yeah. 11, você diz. Sim, no 11. So for Joseph, they planned Então, to kill him. Para José, eles So planejaram for my Lord matá-lo. Jesus, E they para o also meu plotted Senhor to do Jesus, what? eles kill him. também planejaram matá-lo. So that's another foreshadow. If you look Então, at that life, isso é outra sombra. could Se você see ver aquela the Messiah vida, that would come. você pode ver o Messias que and do viria. it for all of us. E fazer isto por Aleluia. todos nós. Those who are in the Aleluia. system, Randy, let them not Aqueles- unite. They're owning the step out there, outside. Totally, I don't even have time for them. Que ninguém I don't. boceje aqui. Se alguém bocejar, ficar com sono aqui, Nations saia are para waiting fora. here. As I know nações you're estão fasting, but you can esperando drink aqui. water. We're live on Nós TV, so I don't know why we're estamos, doing this. nós estamos jejuando, Don't let mas people vocês here, podem Kenyans, that beber don't água. engage me Então- in this way. Don't do that, Randy. So I can focus on this. Isn't it? Eu quero focar nisto. Yeah. Should certo? we continue or we leave it? Vamos continuar ou vamos parar? So the entire Vamos Bible continuar. points to the Então, Messiah. toda a Bíblia aponta para o He is our Messias. King. Ele é o nosso And rei. today I want to focus on him E hoje eu as quero the glorious focar Lamb. nele como Lamb of glorioso sacrifice, Cordeiro, the Passover o Lamb that Cordeiro came do and redeemed us sacrifício, o with his own Cordeiro blood. pascal que veio nos redimir com But seu before we do próprio that, I just want sangue. to do this Mas introduction antes that de you know is fazermos all isso, eu over quero fazer esta introdução para você ver que ele aparece em tudo aqui. So the elder Então, brother Reuben tried O irmão mais velho, Rubem, tentou to deliver him, libertá-lo, to pull him livrá-lo, out, puxá-lo para fora. but could not. Mas ele não pôde. The others had him sold Os out, outros pulled from the pit and venderam sold ele, out. ele foi tirado do poço e The vendido. same thing with Jesus. Pilate A mesma tried, you're going coisa to com see. Jesus. Pilatos tentou, você vai He really ver, nós tried. vamos ver. Those who are here, we handle Pilatos it a realmente tentou. Aqueles que estavam Pilate, aqui, nós lidamos he com tried. isso. Pilatos, ele tentou livrá-lo, But could not, right? mas não pôde, Could not deliver certo? my Savior.
Ele não pôde livrar o meu But you Salvador. know that all was by design. Mas vocês Those who are here sabem last que week, you tudo saw, foi por um by desígnio. design. Vocês que estavam aqui na semana passada, Even vocês viram, foi for por the Hebrews that were there desígnio. shouting, Até "No, mesmo Barabbas", o that was povo by design hebreu by the Lord. gritava, But they não, shout solte like that. Barrabás. Because he Isso had foi to o go desígnio de Deus, and que eles accomplish the gritassem work, assim, right? porque ele tinha que ir e cumprir e acabar a obra, certo? We're going to look at Completar a that obra. today in greater Nós depth. vamos olhar isto hoje em maior profundidade. Joseph, they took his robe, right? José, eles tiraram a veste stripped him dele, off his certo? robe. A mulher tirou a veste dele. So it is with my Savior. Assim também aconteceu com meu Salvador. Hey, Joseph is such an example. Right? Ai, José é um exemplo tal. So that really tells you that the Old Testament really Isso points nos at the diz king. que o Antigo The king, Testamento the realmente aponta para o rei. Points O at the rei, king. o rei. Aponta para o rei. The coming king. O rei que viria. So, Então, indifference, they didn't care about Joseph as he was being thrown out. indiferença, eles They did não not se care about importaram com José, jogaram ele fora, descartaram Let him ele. go, the dreamer. Deixa ele ir, o The sonhador. same thing happened A to the king. mesma coisa aconteceu com o rei. So, Genesis 37:28, he says, Então, Gênesis 37, 38, ele diz, 37:28. 37, So when the 38. Midianite merchants came, Então, came no meio by, da noite, his mercadores brothers vieram, e pulled quando Joseph eles vieram, out of the os seus cistern and irmãos sold him tiraram José for do 20 poço shekels of e o silver venderam por to 20 the ciclos de Islamites prata who took him to para os Egypt. ismaelitas que o levaram He was para o sold. Egito. Ele foi vendido. And my Savior too. E o meu Salvador Was também sold. foi vendido. At the price of a Gênesis slave. 37. Pelo preço price de um of a escravo. Pelo If you preço get to de um Zechariah 11 escravo. one day and you read Se between the você foolish checar shepherd, a Zacarias and the wise 11, você shepherd, vai ver in o there you see the pastor prophecy Inico, of the você vai 30 ver lá pieces dentro of a shekelim. profecia das 30 moedas de It prata. was fulfilled. Isso se cumpriu. This is serious, right? Isto é It's starting sério, to get certo? serious, right? Está começando a Do you think ficar it's sério. serious enough? Então, quando você pensa Yeah, que já it's era very muito serious. sério, We are now sim, é going muito to the sério. cross. We are on the Agora journey nós to the vamos cross. para a You cruz. can Nós tell. estamos na jornada para a can tell cruz. today Você we're going to pode the cross. dizer. Você pode dizer que hoje nós estamos We're indo going to para a the cross. cruz. And the things Nós he went estamos through. indo para a cruz. E as So that coisas we may pelas behold this quais process ele of preparing passou, for him para que much quando more você passar seriously, por este right? processo de se preparar para ele, você Ai. vai fazer isso muito mais seriamente, certo? Ai, Sold at the price of a slave. Ai. foi vendido pelo preço de um escravo. Ai. So Joseph was filled with the Spirit, right? Então, José era cheio do He said, I cannot Espírito, find a certo? man who is filled with the E Spirit ele like you, disse, right? eu não posso encontrar And um then homem he was cheio do raised. Espírito como você. Então the ele Messiah foi too was elevado, filled with the exaltado. Spirit of God. Assim também o Messias era cheio do Espírito do Senhor. Joseph was raised to the throne, right? José foi elevado ao I think he trono, was raised to certo? the throne. Eu acho que ele Yes. foi elevado ao trono, My sim. king is O right meu now rei there. agora mesmo está I have lá, seen him up exaltado e sentado no Hallelujah. trono. Eu ouvi In lá, fact, I've just aleluia. described at the center Na of the verdade, eu throne. acabei de And we're going to descrever handle que ele that está sort no of that centro do sacrifice of trono. the blood. E Today nós we're vamos going to the lidar cross, com right? este sacrifício do sangue. There's a part Nós normally vamos I don't falar get there disso na because cruz. there's a lot of weeping. Há uma parte que eu But we não need to consegui handle the chegar lá cross. porque há muito choro, mas nós temos que chegar na cruz. Joseph had this dream. What was the José dream teve saying? este sonho. O que é que The o moon sonho and the dizia? sun were bowing. A the lua stars. e o sol estavam se All his prostrando, e brethren as would do what? estrelas. Bow E to os seus him. irmãos fizeram o quê? Se The prostraram Messiah. diante dele. And all O knees Messias, todos os joelhos shall bow. se dobrarão. Hallelujah. Aleluia! Aleluia. I think there's Aleluia! quite a bit of, Eu foreshadow acho que há over there, right? muita sombra É lá, serious one, certo? É muito sério, certo? So Então,
The whole of the lands and the world was looking Então to todas as Joseph terras estavam to save them olhando, from toda a this terra hunger that was coming, estava death, olhando para José para livrá-los desta So it fome is que with the estava Messiah. vindo, certo? É a whole mesma world is coisa looking com o to the Messias. Messiah. O mundo inteiro está Call olhando para o upon Messias. the name of the Lord, Clame and you pelo shall nome be do saved. Senhor The e whole será world. salvo. E todo que Doesn't clamar matter o your nome race, do your Senhor será nationality. salvo no mundo inteiro, não importa a Hallelujah. raça, nacionalidade. Aleluia. So the Lord converted what Então, was wicked, o and now it Senhor was used transformou for good, right? aquilo que era iníquo, Amazing. que era mal, ele transformou em bem. So Philippians chapter 2, 9 Impressionante. and 10. Então, Filipenses 2, 9 e 10. Filipenses Thank you, 2, Randy. 9 e 10. Obrigado, The Lord Randy. bless you eternally, my son. Que o Senhor te abençoe Says, eternamente, therefore meu God filho. exalted him Ele diz, to the portanto, o highest Senhor place o exaltou and gave him the ao lugar name mais above elevado e lhe deu um all nome names. que é sobre Aleluia, todos Miguel, os com nomes. isso. Aleluia! Yes. Hallelujah. Glória ao Rei! And Glória ao Rei Genesis Jesus! 42, 43. Gênesis 41, 42 e 43. Gênesis 41, 42, Then Pharaoh took his 43. signet ring Então Faraó finger pegou o seu anel de and put selar, it on tirou Joseph's do seu finger. dedo e colocou robbed him no dedo de Jacó, in de the robes of José, fine linen. e o And he vestiu put com the vestes de gold- linho the gold finíssimo chain on his neck. e colocou uma corrente de ouro And no he seu rode in a pescoço chariot e ele o colocou as em his uma second in carruagem command. And the people como shouted segundo before no him, comando, e as pessoas gritavam diante dele: abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho, aleluia. There's Eu a bit lhes of similarity digo, there, right? isso há muita Ai, semelhança aqui com o Messias, certo? Ai, Amazing ai, 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 indeed. ai, impressionante mesmo. So Genesis 41, Então, 55. Gênesis 41, 55. When all Egypt began to feel the Quando bite of the todo hunger, the famine, Quando todo o The Egito people começou a cried out to sentir Pharaoh for a food. mordida Then da Pharaoh told fome, all the Egyptians, então o povo gritou "Go to a Faraó Joseph e eles and do disseram: what he vão tells a you." José e Ai, façam ai, o ai, que ai, ele ai. mandar. Ai, That ai, is ai, ai, ai. serious. Isto é sério. Isaiah 45, 22. Isaías 45, 22. Sorry, it's 32. É You 32. said what? O que vocês 25. disseram? Yes. Isaías Is 25 what? é 25, 25. o quê? Then even Isaías 25 I take. 25. Eu vou pegar o 25 também. Allow me. Isso. Allow me Permitam-me. communicate with Randy. Permitam-me comunicar-me com Randy. I tell you, Eu lhes digo, this is such a quality time with you people. este é um tempo de qualidade com vocês. Isaías but it says, 45, "But all the descendants of 25. Israel will find deliverance Ele diz: in the todos King, os descendentes de Israel and will make encontrarão their boast in him." libertação e todos se gloriarão And then nele. Romans 10, Muito 13. poderoso. Então, Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Sorry. It says, "For Ele diz, everyone who calls porque on the todo name of aquele the que Lord invocar o nome will do for sure Senhor, be saved," right? com certeza Very será powerful. salvo, certo? Muito So let us look at the poderoso. glorious Lamb of God, Então and then I will vamos handle olhar the o glorioso innocence Cordeiro of de the Lamb. Deus e eu vou lidar então com a Aleluia. inocência do Cordeiro. Aleluia. Or we handle it another day. Ou vamos lidar em outro You dia. have rejected with two hands, Cynthia. Ou você rejeitou com as With two duas hands. mãos? Com as duas We are mãos, live on Cíntia. TV. Estamos ao vivo na TV. So Exodus 12, verse Então, 5. Êxodo 12, 5. It says the animals you choose must be Ele diz: year-old males o without animal defect. escolhido será macho de You um may ano take sem them from defeito, the sheep
e você o tirará do meio do cordeiro ou cabrito. Êxodo 12, 29. 12, 12. Então iremos ao 29. 12, 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 29. À meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho dos prisioneiros que estava no calabouço, e também o primogênito de todas as primícias, crias do gado. 30. Mas ele não feriu os primogênitos de Israel. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, Get rid of 7. the old yeast so that you may be a new unleavened Livrem-se batch, do fermento velho para que vocês sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Então, o papel do Cordeiro foi tirar a morte, para que quando o sangue do Cordeiro fosse passado nas portas, nos umbrais das portas, o Senhor pularia. Quando ele visse o sangue, ele não traria a morte, porque a morte substitutiva havia acontecido lá. Então, o Cordeiro Pascal do Egito é uma sombra de Jesus Cristo, o nosso Senhor e abençoado Redentor. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar. Ele foi sacrificado para tirar o nosso pecado e a nossa morte. Nós vamos chegar até Gênesis 22, 13, quando Isaac é colocado sobre o altar. E então o Senhor diz, não toque no menino. E quando Isaac é tirado do altar, o carneiro que estava preso no arbusto pelos chifres, ele é trazido no lugar de Isaac. Jesus também nos resgatou. Desta forma, ele nos resgatou da escravidão do pecado. And he justified us. E ele nos justificou. And in so doing, e ao fazer isso, ele se tornou a nossa esperança para a vida eterna. Do we reduce the SC for somebody? Sorry? Oh, okay. You guys have called, right? Okay, thank you. Thank you. So 1 Corinthians, então, 1 Coríntios 25, 26. 11, 25, 26. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, não, 24, por favor. E tendo dado graças, ele o partiu e disse, e isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Pesach é celebrado todos os anos. Mas veja, o Senhor nos pediu para nos lembrarmos dele a cada momento quando bebermos. Aleluia. A Páscoa é celebrada uma vez por ano, mas a Páscoa do Senhor deve ser celebrada em todos os momentos para nós. Hebreus capítulo 10. The law is only a shadow of the good things that are coming. A lei é apenas uma sombra das coisas boas que viriam e não a realidade delas. Por esta razão, jamais pode, pelos mesmos sacrifícios, sacrifícios repetidos continuamente, ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para oferecer adoração. Então, the blood of Jesus o sangue de Jesus fulfilled for us cumpriu para nós the following conditions. As seguintes condições. Número 1, he became the lamb without blemish. Ele se tornou o cordeiro sem mancha, imaculado. He had no defect. Ele não tinha defeito. He was captured in Gethsemane. Ele foi capturado no Getsemane, preso, você pode dizer assim. Ele foi aprisionado e então julgado de diferentes formas, como nós vamos ver hoje. John 18, verse 13. João 18, 13. In a hurry. Rapidamente. João 18, 13. To Annas, e o trouxeram até Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Então, esse foi o primeiro julgamento 18, lá. 24. 18, 24. Then Annas sent him bound. Então Anás o enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. 26, versículo 37, versículo 57 ao 68. Mateus 26, 57. The Sanhedrin joined in. O Sinédrio se uniu a ele. Aqueles que haviam aprisionado Jesus o levaram a Anás, o sumo sacerdote, onde os doutores da lei e todos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu a uma distância até a corte do sumo sacerdote. Ele entrou e se sentou, Mateus 26, 57 a 50, com os guardas. The chief priests and the whole Sanhedrin, os chefes do sacerdote e todo o sinédrio procuravam uma falsa evidência contra Jesus para que pudessem matá-lo. Isso não é uma brincadeira. Foi por causa de vocês e por minha causa. Mas eles não encontraram nada. Embora muitas falsas testemunhas vieram, mas finalmente eles o levaram à frente. Então eles não encontraram nada nele. Este foi o primeiro nível do exame do Cordeiro. Este é o primeiro nível do exame do Cordeiro antes dele ser levado a Pilatos. O perfeito Cordeiro de Deus. Mateus 26, do 57 ao 58.
até o Matthew 27, 60. 1 and 2. Mateus 27, 1 e 2. But they did not find. Mas eles, Oh yes. Early in the Ó, morning, all the chief naquela priests manhã, todos os and the chefes elders dos of the people sacerdotes made their e os plans anciãos how do to have povo, Jesus executed. os líderes religiosos So they tomaram a bound him and decisão led de him condenar away Jesus and à handed morte. him Então over eles os finally to amarraram Pilate, e the eles o governor. entregaram finalmente a Pilatos, o governador. Luke 23, 1 and 7. Lucas 23, de 1 a 7. Then the whole assembly rose Então, and led him off to toda Pilate. A assembleia se levantou e gritou a And they began to Pilatos, accuse him, saying, e eles começaram a "We found this acusá-lo, man dizendo: subverting our nós, nation. nós descobrimos que He este homem opposes está payment of subvertendo a taxes nossa to Caesar, nação, and he ele proíbe claims o to be pagamento de Messiah, imposto a a king." César, e ele diz de si mesmo que é Cristo, That is o rei, serious. o Messias, o rei. E isso The é process sério. of examining the O lamb has begun. processo de examinar o cordeiro You remember começou. the part that most people don't Você handle se lembra is da when parte que a he maior was parte led to the high que a priest and maior so forth, and parte they also do examined povo him and found entregou no para os fault. sumos No fault. sacerdotes, e Well, eles that o was very examinaram e difficult não for them to find acharam no fault, right? And then nenhum handed him erro over nele. now to Isso foi Pilate, muito who is difícil also para going eles. to Então, work on finalmente, him and entregaram a send him to Pilatos, Herod. que também iria trabalhar sobre And you'll ele. see Então, that finalmente, all of them will enviá-lo find a that he has no Herodes. fault. E você, no final, você He vê que says, todos eles descobriram And que they began ele to não accuse him, tinha saying, "We culpa. have found this man Então, subverting the eles nation, queriam, opposing the payment of taxes eles queriam to Caesar, dizer que claims to be este Messiah, homem não a king." paga os impostos So a Pilate César. asked Jesus, Então, Pilatos "Are you the perguntou king of the para Jews?" Jesus: você é o rei dos judeus? You have said so, Jesus Você replied. disse isso, respondeu Jesus. So Pilate announced to the chief Então priests and the Pilatos crowd, anunciou "I find para no basis o chefe for a dos charge judeus e against a this man." multidão: So, não if you're vejo king, nenhuma base de juízo when you contra get este time, you homem. can read through Então, and see quando the você many chegar, times he was você vê exonerated. as muitas He was acquitted, vezes que ele foi right? exonerado. I think almost 7 Pilate did so. Eu acho que 7 vezes Pilatos fez isso. And then I want us now to go Então eu to quero John agora que chapter nós 18 vamos and begin a reading from João there and enter capítulo chapter 19. 18 e então entrar the no heart of the capítulo matter, right? 18 no coração do problema, certo? Hallelujah. Aleluia. John chapter 18. Is it João verse capítulo 26 or 28? 18, Let me check it for you. versículo 26 ou 28. Deixe-me checar para vocês. João 18, 26 18. ou João 18, 28. 28. Then the Jewish leaders took Em Jesus seguida, os from líderes dos Caiaphas judeus levaram to the Jesus palace a of the Caifás Roman governor. para o palácio do But now governador it was romano, early morning, mas agora já and to estava avoid amanhecendo, ceremonial e uncleanness, para evitar they did not enter the contaminação palace cerimonial, because they wanted os to be able judeus to eat não the entraram Passover. no palácio, pois So eles Pilate queriam came out comer a to meet Páscoa. them Então Pilatos asked, saiu para "What falar com eles e charges are perguntou: you bringing que against this acusação man? vocês têm contra este homem? If he were not a criminal, Se they ele não replied, fosse o criminoso, "We would not responderam have handed eles, him over to you." nós não o teríamos entregado a ti. Ai. 31 it says, Pilate said, 31 ele diz: Pilatos "Take him disse: yourselves levem-no e julguem-no judge him conforme a lei by de your own vocês. law. Vocês mesmos, julguem-no But we segundo have a vossa no lei. right to execute anyone." They really Mas wanted eles him dead, right? disseram: nós não temos They o direito objected. de executar ninguém. Então os judeus This took place to fulfill responderam. what Jesus had said about Então the isso kind of aconteceu death para he que was se going to cumprisse die. as palavras que Jesus tinha dito, Pilate then indicando a went back espécie de inside morte que ele estava the para palace sofrer. and summoned Pilatos Jesus então and asked voltou him, para o "Are you the pretório, king para o of the Jews?" palácio, e Jesus chamou Jesus e Is that perguntou: your own você é o idea? rei dos Jesus judeus? asked. Or did Perguntou-lhe others Jesus: talk to you about esta me? pergunta é tua ou os outros Verse falaram a ti, 35. a meu respeito? Versículo Am I a Jew? 35. Pilate replied. Your own Pilatos people respondeu: and acaso chief sou priests judeu? handed Foi you o teu over to próprio me. povo e o chefe dos What sacerdotes is que it te you have entregaram a done? mim. Jesus said, O que você "My fez? kingdom Jesus is not of disse: this world. o meu If it reino were não é so, deste mundo. my Se servants fosse, would fight os to meus prevent servos my arrest lutariam para by the Jewish impedir leaders. que os judeus now, me prendessem.
Mas agora, o meu reino é de outro lugar, não é daqui. 37 ele diz. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, para essa razão eu nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Com isso, ele saiu novamente aos líderes judeus, reunidos lá fora, e disse, eu não acho nenhum motivo algum de acusação contra este homem. Essa é a terceira vez que ele tenta libertá-lo. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles gritaram, significando com ira. No, not him. Give us Barabbas. Eles gritaram e disseram, não! Nós queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Ele tinha também matado pessoas e estava envolvido em rebelião. Barrabás deveria ser morto na prisão. Ser morto por crucificação. Então agora, 19, versículo 1, a controvérsia, o conflito. Então ele diz, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na sua cabeça, vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele, vinham e diziam, salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Deixe-me explicar isso muito bem. Isto é muito sério. Houve muitas vezes que Pilatos descobre que ele é inocente. Ele o considera inocente. Nenhum crime, nenhum pecado. E depois de declará-lo inocente, então agora ele diz que ele quer puni-lo. Isso não faz sentido, certo? Por que você quer puni-lo, açoitá-lo? Você já descobriu que ele é inocente. Você não encontrou nenhuma base, nenhuma acusação. Então você agora manda que ele fosse punido e depois liberá-lo. Então por que você está punindo ele, Pilatos? Você já descobriu que ele não tinha pecado, sem nenhum crime, nenhuma falta, nenhum erro, nenhuma culpa. Então por que você diz, vamos mandar açoitá-lo? Açoitá-lo significa bater com um açoite que tinha ganchos na ponta, nas costas. Eu já vi detalhes que são pesados. Eu tenho maiores detalhes. Inclusive quando ele desceu, o Senhor me levou lá embaixo no inferno, quando ele desceu, até ele ressuscitar como se um raio, um relâmpago chegasse lá embaixo e ele subiu. Na verdade, o leopardo passou por ele como se fosse atacá-lo lá embaixo. O meu Salvador foi humilhado. Essa é a vergonha de Jesus, o vitupério de Jesus. Receber uma coroa de espinhos, deixa-me escrever. Era um cinto de couro, e este cinto de couro tinha 4 lugares. Em 4 lugares tinha ganchos feitos de pregos torcidos em forma de ganchos. Então, entre estes ganchos foram colocados espinhos. Então, quando ele era enterrado na cabeça, o sangue escorria toda a cabeça. Então, você acabou de descobrir
As autoridades da the terra, authorities, as autoridades, have just found out tinham that he has acabado no de crime. descobrir que ele não tinha crime. He's innocent. Ele é inocente. He has not done anything wrong. Ele não tinha feito nada errado. But he says then, Mas ele diz Punish him. então, they decide to açoitam, punish him. castiga ele. Eles In decidiram fact, the castigá-lo, whole act here, puni-lo. this is stage Na one, verdade, was to todo humiliate ato aqui, Jesus. este estágio 1 foi para To shame him, or to humilhar shame him. Jesus, para Because after that they envergonhá-lo. present him Porque back depois disso, eles to the o people. apresentam de volta para o povo. I think he thought if he did so, they Eu would say, acho "Now que ele release him. pensou You que se punished eles him enough." fizessem isso, eles diriam, não, pode soltá-lo, você já o puniu o suficiente. The innocence A of the Lamb of God. inocência do Cordeiro de Deus. The reason we need to prepare A a razão pela perfect qual bride nós precisamos preparar uma For the noiva glorious Lamb of God. perfeita para o glorioso Cordeiro de Deus. Este, the system, o the justice sistema, system, o sistema has de just found justiça tinha that he's acabado innocent. de descobrir e But they considerá-lo turn around and punish inocente. him. Mas eles deram meia And this is volta the e o King of castigaram. Glory, E este é o Rei da Glória, certo? amazing. Then Pilate Impressionante. took Jesus and had him Então flogged. Pilato The soldiers twisted mandou together açoitar a crown Jesus. of thorns Os soldados and put on his teceram head. uma coroa de They espinhos clothed e him in enterraram na purple cabeça dele. Eles o purple robe vestiram com uma capa went de up púrpura. E, to him again and chegando-se a again, ele, saying, vez após "Hail, vez King diziam, of the Jews." And they salve, Rei slapped dos him judeus. E in the face. Can batiam-lhe you get me no Isaiah rosto. chapter 50 verse 6? Podemos chegar em Isaías 56? Isaiah 50 verse 6. Isaías 50, versículo I 6. offered my back, Ofereci beat as me. minhas costas para aqueles que My me batiam. to those who E, pulled out e o my meu beard. rosto àqueles que I did not hide arrancaram my as face minhas barbas. from Não mocking escondi and the spitting a of minha mucus on my face face. da cuspida de muco sobre o meu rosto, The traduzindo innocence of the literalmente. A inocência de He Cristo. offered his back. Ele ofereceu as suas costas. Impressionante. And so, Então, once more Pilate said, mais uma Pilate vez, came out and Pilatos said to the disse. Jews gathered Pilatos there, saiu, veio para "Look, fora I am e disse bringing para os him judeus out to you. reunidos lá: Let vejam, you know that eu I estou find no trazendo a basis to vocês para que charge vocês against him." saibam que eu não acho nele nenhum motivo de Jesus came out acusação. wearing a Não crown vejo of nele thorns crime nenhum. and purple robe, Quando Pilate Jesus said veio to para them, fora usando a coroa de "Here espinhos is the man e a capa de was púrpura, meant to disse-lhes humiliate Pilatos: eis aqui o homem. E The isso purple foi robe, para like a king, humilhá-lo. The O crown is manto de bleeding. púrpura, chamá-lo de My rei, Lord, my Savior. a coroa sangrando, meu Senhor, meu Salvador. And still that's not enough. E ainda They want assim him isso não killed, foi suficiente. Eles queriam que ele fosse morto, certo? Nathan promised David, Natã prometeu para Davi. said, a glorious throne, right? Ele disse, um trono glorioso, certo? Until finally they went and crucified Até my que Savior. finalmente eles foram e crucificaram o We meu cannot go Salvador. beyond there. Nós não Because podemos normally when I ir go além there, I daqui. weep a bit. Porque normalmente quando eu vou lá, eu choro So the cost bastante. and the Então, price he o paid, preço, o altíssimo preço que ele the pagou, cost of salvation. o preço da salvação. Luke 22, Lucas 43, 22, 43, 44. Lucas 22, 43, 44. An angel from heaven appeared to him. Um anjo and do céu strengthened him. apareceu para ele e o The King of fortalecia. glory, O Rei the da King of glória, strength o Rei da força and power, e do poder. the one that is going to defeat death. Aquele que iria para destruir a Creator. morte. O Criador. He was so weak. He Ele needed estava support. tão fraco que ele precisou de ajuda, de apoio. And being in anguish, look at that now. E estando em angústia, olha He isso prayed more agora. honestly
Ele orou Can you ainda face me? mais This part intensamente. normally is very Olhem hard para mim, because he olha was para praying mim. for himself. Essa parte é My muito Lord, dura porque ele estava he was orando praying por for si himself. mesmo. Meu Senhor estava orando por si mesmo. Ai. Ai, 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 ai. The one that intercedes for us. Aquele que intercede por nós. It must have been so bad. Deve He ter had to sido kneel down and tão start praying for horrível himself. que ele teve que ajoelhar Ai, e começar a orar por ele mesmo. Ai, And being ai, in ai, anguish, ai. he Estando prayed em more angústia, honestly versículo 44, ele as orou his ainda sweat mais was like drops of blood intensamente, falling enquanto to the seu ground. suor era como gotas de Sweat sangue turned que to blood. caíam no sangue. Ele suou This is serious. sangue. Isto é sério. He suffered extreme Ele distress. sofreu extrema angústia. Matthew O suor 27:29. tornou-se sangue. Mateus The crown of 27, thorns. 29, a coroa de espinhos. Mateus 27, 29. Okay. Ok. If you pass this idea, you'll do it. Give it to somebody. Thank you. Obrigado. Philippians chapter 2, verses 2 to verse 8. Filipenses 2, do 2 ao 8. Filipenses 2. Then make my joy complete by being Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, having the same love, tendo o mesmo amor, being one in spirit tendo só um espírito and of one mind. e uma só mente. Do nothing out of selfish Nada ambition, façam por ambição vain egoísta conceit, ou rather por in vaidade, humility, mas value others humildemente above yourself. considerem os outros superiores a si mesmos. not looking to your own interests, Cada um busque não os but seus each of próprios you to the interesses, interest of the mas others. cada um busque o interesse dos You know outros. whom he's talking about there, right? Você sabe de You all quem ele está understand falando lá, vocês what he's todos talking about, right? entendem do que é que ele está falando, certo? In your relationships with one Nos seus another, relacionamentos have the uns same com os mindset as outros, Christ, tenham a mesma mente de who Cristo, being in the very nature que embora God, sendo did not na consider mesma natureza de equality Deus, with God não something to be considerou used o to his ser own igual a advantage. Deus, que era algo que ele deveria Rather, he made apegar-se himself para a nothing, sua própria vantagem, by taking the mas very ao nature contrário, of the ele servant, esvaziou-se a si mesmo, being made in tornou-se human como likeness. nada, vindo a ser como servo, tornando-se The cost of salvation. semelhante aos homens. O preço The da